Olá, meus amores. Nesse vídeo a gente vai estar conversando sobre reatividade na comunicação, que é uma das maiores causas de interferência no diálogo, uma troca entre dois seres humanos. Isso é uma coisa que o Marshall, que é o criador da comunicação não violenta, ele não fala objetivamente, pelo menos não que eu tenha lido ou encontrado. Então talvez algum de vocês aí conheça, mas eu, pelo menos nas minhas andanças, nunca vi nada a respeito disso. Isso é algo que eu aprendi de outras fontes, só que é perfeitamente conectado com a capacidade de se comunicar de forma não violenta, que é a reatividade. Bom, reatividade é só uma palavra, como a gente discutiu em outros vídeos, a palavra é muito importante, o significado, né, que a gente coloca nas palavras. Então vamos traduzir reatividade? Reatividade é quando duas pessoas estão tendo um diálogo, uma troca, e uma fala, uma frase, uma palavra que o outro diz, causa uma reação imediata corporal na pessoa que escutou. Essa reatividade tem a ver muito com aquilo que a gente viu no vídeo anterior sobre a subjetividade na comunicação não violenta. Porque o que acontece? Eu posso usar uma palavra que seria um gatilho mental para aquela pessoa, e aí a gente entra em programação neurolinguística. Tá? Porque o que seria um gatilho mental? É uma frase que está conectado a um processo repetitivo para aquela pessoa que está escutando. Então imagina que alguém que passou um trauma de infância de abandono, e sempre que alguém fala sobre crianças abandonadas, aquela pessoa sente raiva e irritação, porque lá atrás, quando ela era pequena, ela conectou a palavra abandono com o sentimento de dor e sofrimento que ela sentiu em ser abandonada. Então isso cria um gatilho mental, é uma conexão das vias neurais de compreensão, de sentido para uma palavra, com algo que é um corpo emocional, que são memórias celulares emocionais, que é o que a bioenergética explica. Então eu estou citando bioenergética, PNL, para você entender onde você pode buscar essa sabedoria se você quiser se aprofundar. Tá? Embora pode tornar um pouco mais confuso e complexo a comunicação, também te abre portas. Então, vamos lá, vamos simplificar, vamos falar tudo de novo, de uma forma mais objetiva. Então, quando duas pessoas estão conversando e uma delas diz algo e causa uma reação no outro, essa reação ela tem duas partes. O significado que aquela pessoa está dando à palavra, ou à fala, ou à frase que a pessoa disse, e a carga emocional que ela associou, que o cérebro dela associou. Tá? Então, isso é a reatividade, a reação. A neurociência vai explicar o seguinte, que o nosso cérebro ele tem uma habilidade de neuroplastia, que ele vai se transformando, né, conforme a gente vai utilizando o cérebro. Como que isso acontece? Então, se eu associo uma palavra a outra palavra uma vez na minha vida, a primeira vez que isso acontece, aqueles neurônios que estão associando, eles acendem. Quanto mais eu uso aquelas palavras, aquele significado em conjunto, mais intenso vai acontecer de o cérebro ligar de novo a próxima vez. É dessa forma que a gente vai criando uma memória associativa. Então isso é uma forma do cérebro não só reforçar um conhecimento, como também a gente ir criando criatividade, a gente vai conectando assuntos, cria uma árvore neural associada. Isso reflete na reatividade, porque imagina que essa pessoa ela conectou dois assuntos na vida dela e sempre que ela escuta, ela vai conectar aquela informação, por exemplo, abandono, com a dor e o sofrimento, que está também na memória corporal. Então os neurônios juntam tudo isso e sempre acende junto. Isso é um gatilho mental. Isso é um processo de reatividade. Tá? Espiritualmente, eu poderia chamar isso de corpo de dor. Tá? Então, você que já conhece o termo corpo de dor, já ouviu alguém falar sobre isso? Isso é o corpo de dor. Tá? É uma memória celular negativa, tá? Que a gente pode retirar isso através de Reiki, que é um processo energético, bioenergético, onde trabalha com a energia corporal para mexer com os fluidos que estão dentro das células e acaba removendo essa informação que está no nosso nível molecular, essa carga emocional, a carga emotiva. A carga significativa é um processo mental que a gente usa uma desprogramação. Tá? Então esse é o processo já de cura para alguém que está carregando um gatilho mental. Então imagina que você, dentro da tua vida cotidiana, alguns assuntos te causam um profundo desconforto. Alguém vai falar sobre política, pum! Dá aquele gatilho mental de dor e sofrimento, raiva, ódio. Isso já é um processo de reatividade. A palavra política ela é desprovida de valor. O valor quem coloca é o subjetivo. As pessoas podem ir colocando consistentemente cada vez mais carga emocional em cima de uma palavra. Por exemplo, cada vez que eu vejo um político ter uma atitude de corrupção,
o meu julgamento, o meu processo mental que julga aquilo como a causa de muita dor e sofrimento na minha vida pessoal, vai transportar, vai projetar a minha dor em cima da palavra e em cima do político. Então sempre que eu vejo político, eu sinto raiva e dor. Esse processo, meus amores, impede uma comunicação pacífica por quê? Porque imagina que você está diante de um ser humano que a mente coloca o rótulo de político. Só que imagina que esse cidadão, ele é um cara idealista e ele resolveu entrar na política porque ele quer transformar a nossa sociedade e a nossa realidade. E essa pessoa está lá nesse meio que as pessoas chamam de político e ele começa a ser tratado com raiva, com hostilidade, com agressão. E isso provavelmente vai afetar o compromisso interno que essa pessoa tem de sustentar a escolha dele de ser diferente. E isso já foi observado com vários processos políticos ou de pessoas que ocupam cargos ou posições de liderança, onde elas começam a passar por um processo de ostracismo, de rejeição, e isso afeta a capacidade dessa pessoa sustentar aquele ciclo. Então, não é saudável quando a gente usa rótulos ou gatilhos mentais e projeta nossa carga emocional num outro ser humano. Isso muda a postura que a gente tem perante uma pessoa que às vezes não é aquilo que a nossa mente está nos dizendo e muda a reatividade daquela pessoa perante você e perante a vida. Então, para que eu consiga ter uma comunicação com alguém pacífica, harmônica, eu preciso assumir responsabilidade pelos meus gatilhos ou pelas projeções que eu realizo. E ao mesmo tempo eu preciso desenvolver uma calosidade dentro de mim, que é uma capacidade de lidar com as projeções do corpo emocional, dos gatilhos mentais da outra pessoa. Então, muitas vezes você vai se deparar com alguém que vai reagir intensamente a uma palavra, uma frase que você soltar. Se você reagir em cima da reação, acabou ali a oportunidade de ter uma comunicação pacífica. É isso que a gente vai chamar, isso a gente pode conectar com a sabedoria do Marshall, até a importância da empatia na comunicação não violenta, de escutar antes de falar, de compreender o outro no processo do outro. Isso abre as portas para que entenda qual é a carga emotiva que o outro está colocando, qual o contexto emocional, qual o contexto mental que aquela pessoa está associando a uma palavra. Então, às vezes parece que duas pessoas estão conversando apenas sobre política. Se a gente não entra no nível subjetivo ou subliminar, ou aquilo que está por baixo da palavra, e por que aquela pessoa tem aquela história, aquela percepção, nunca se chega num ponto onde existe a conexão dos saberes no nível mais profundo, mais básico, onde a transformação e a comunicação pacífica acontece. Então, para que haja uma comunicação não violenta, a gente precisa sair desse nível reativo, onde uma palavra desperta um gatilho e uma reação imediata àquilo que está sendo dito, e ir para um espaço de maior serenidade interna. E é engraçado porque daí se conecta com a jornada espiritual que eu estou seguindo há muitos anos já, de buscar a mente vazia do Zen, a não mente, a não reatividade, começar a ir para um espaço yógico, de meditação profunda, de serenidade, de calma, conseguir aquilo que o Tao chama de ser uma criança sábia, que o objetivo da sabedoria espiritual é se tornar como uma criança, só que com a sabedoria de um velho homem. Então, a criança, ela não tem essa carga emocional. A criança, ela não está toda condicionada. Uma criança, ela está só brincando. A criança hoje, ela cai, se machuca, daqui 5 minutos ela está se divertindo. Ela não fica remoendo a queda dela. Logo que ela saiu daquela experiência, ela chora, dói, faz o drama e depois vai brincar e ela já esqueceu no dia seguinte. Quem retém é o adulto. Tá? Então, conseguir ser uma criança com a sabedoria de um velho homem, basicamente é isso, é não reter, não guardar esses gatilhos, usar a neuroplastia da nossa mente, do nosso cérebro e essa memória molecular, bioenergética que está nas nossas células de forma consciente. Ou seja, ir limpando as cargas e transmutando e purificando essas associações negativas que a mente faz por automático. E muitas vezes é herdado de família, por frases de família, visões familiares. Nosso sistema de pensamento que a gente herda no sistema familiar, ele muda a forma como a gente reage à nossa vida. Então, reatividade, meus amores, tem tudo a ver com essa programação mental que a gente carrega ao longo da vida e como isso afeta a nossa capacidade de estar dentro de uma situação de forma serena, de forma limpa, como se você fosse uma pessoa nova a cada dia, desprovido de preconceitos. Ou mesmo que eles estejam lá dentro do seu sistema, eles não dominam o seu comportamento porque você está observando, tá bom? É aquilo que o índio Nagual, que o Castanheda fala sobre o silêncio, é de você estar se espreitando, você está se observando, você vê o movimento dentro do seu corpo sem reagir. Então a reatividade, ela é um passo importantíssimo
para ser transposto, superado na comunicação amorosa, na comunicação consciente. Então eu te convido hoje a começar a perceber que existe uma reatividade dentro de você. Se você já sabe disso, está na hora de começar a ressignificar. E isso a gente pode conversar em outro vídeo, como fazer a ressignificação, como que a gente pode realizar isso num passo a passo, não num intelectual distante, mas aqui na prática, no dia a dia, como que a gente faz isso, tá bom? Com amor e carinho para você, essa doação, essa partilha contigo, Satya.